Fala, galera, tranquilo? Finalmente chegamos à última fase da Era Vargas. O chamado Estado Novo, a terceira e última fase da Era Vargas. Professor, o senhor termina a Era Vargas hoje, era para terminar. No entanto, como é a nossa última aula do bimestre, eu não quero que esse vídeo fique longo, quero que seja um vídeo mais curto. Por isso que eu não termino o Estado Novo hoje. Termino o Estado Novo só na nossa próxima videoaula do próximo bimestre. Tranquilo? E aí? Quando se fala em Estado Novo, você já tem que lembrar, Estado Novo era Vargas. Mais precisamente, terceira e última fase da Era Vargas. Começou com o governo provisório, já estudamos. Depois, o governo constitucional, também já estudamos. E termina justamente com o Estado Novo. Vou colocar aqui a data, mas, como eu sempre falo, vocês não são obrigados a decorar essa data. O Estado Novo, ele começa em 1937 e vai até 1945. Está aí o ano que inicia e o ano que termina o que chamamos de Estado Novo. Tranquilo? Vamos para a luta. E aí, professor, o que é que eu preciso saber na aula de hoje? Você precisa saber o contexto. Como começou o Estado Novo? Eu até já falei na aula passada. O Estado Novo, ele começa aí com a fake news daquele momento, o plano Cohen. Que é isso? Segundo Vargas, existia aí uma ameaça comunista para tomar o poder, o chamado plano Cohen. Então, existia aí essa suposta ameaça comunista, que mentira de Vargas, e que para a população ficar livre dos comunistas, ele precisava continuar no poder. E aí ele dá um golpe e começa aí o chamado Estado Novo. Quando fala em Estado Novo, você tem que lembrar aqui dessas palavrinhas. A dica é um governo autoritário. É um governo ditatorial. Lembre-se dessas palavras. Ajuda muito na hora de resolver muitas, mas muitas questões aí de vestibular, de prova, de concurso público. Quando se fala em Estado Novo, é o governo autoritário, é o governo ditatorial, é o governo tirano de Getúlio Vargas. Logo, se ele vai governar de forma autoritária, Vargas é inteligente. Ele começa a sentir uma necessidade. Qual é a necessidade? A necessidade é justamente, olha aí, ó, coraçãozinho, e do lado aí, ó, povo. Vargas, ele percebeu que para conseguir manter o poder de forma autoritária, de forma tirana, ele necessitava ter o apoio das massas. Ele precisava ter o apoio do povo ao seu governo. Para isso, Vargas vai investir pesado nas chamadas propagandas ufanistas. Vargas investe aí pesado nas chamadas propagandas ufanistas. Professor, o que seriam propagandas ufanistas? São aquelas propagandas que visam exaltar, enaltecer, transformar em herói uma determinada pessoa. O Vargas investiu pesado em propagandas, tentando aí fortalecer cada vez mais a ideia de que ele governa para o povo, que ele é o melhor presidente do Brasil, que ele é a voz do povo, que ele realmente governa para a maioria da população brasileira. Então, Vargas
para ter o apoio do povo, ele vai investir pesado nas chamadas propagandas ufanistas. Para isso, Vargas tem uma arma naquele momento. Qual é a arma? A sua propagação. A arma de Vargas era justamente o rádio. O rádio vai ser usado aí para propagar o governo Vargas, para propagar a pessoa Getúlio Vargas, para fazer propagandas e mais propagandas da chamada Era Vargas, principalmente aí do chamado Estado Novo. Hoje, os governantes, eles usam aí tanto a televisão como também a internet para fazer propaganda do seu governo. Naquela época nem tinha televisão, muito menos a internet. Então, para isso, eles vão usar o rádio. O rádio era o principal meio de comunicação daquele período. Para isso, foi criado aí um programa chamado A Hora do Brasil. A Hora do Brasil é o momento em que o presidente fala com a população. A Hora do Brasil é um momento para fazer propagandas do governo, para mostrar sempre os lados positivos, nunca os lados negativos. Para isso, serviu aí a Hora do Brasil, programa do rádio, para fazer mais e mais propaganda do governo Vargas. Com isso, Vargas vai fortalecer cada vez mais em suas propagandas aquela ideia de que ele é pai dos pobres. Lembre-se, Vargas começa a ganhar aí essa ideia de pai dos pobres por conta das leis trabalhistas. Com as leis trabalhistas, Vargas ganha mais e mais a fama de ser o pai dos pobres, o cara que protege a classe trabalhadora, está do lado dos pobres. E também Vargas vai fortalecer aquela ideia de que ele é o protetor das massas. Protege as massas, a maioria da população, que governa para essa galera, que ele é o melhor e maior representante do povo. Então, com isso, Vargas aí consegue se manter no poder. Ele também, durante o Estado Novo, promove o que chamamos DIP. Professor, o que é DIP? É uma sigla que quer dizer Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso aí é o DIP. É uma sigla criada aí na era Vargas, que significa Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual é a função do DIP, professor? São duas. A primeira, obviamente, fazer propagandas do governo, as chamadas, como eu já adiantei, as propagandas ufanistas. Mas, além de fazer essas propagandas, o DIP também tem a função de censura, ou seja, não dá a liberdade de expressão. Não liberdade de expressão. Ou seja, você não pode falar mal do governo. Você não pode questionar a era Vargas. Você não pode criticar o governo Vargas. O DIP não aceita isso. Então, toda vida que alguém tentar fazer aí alguma propaganda contra o governo, alguma manifestação contra o governo, o DIP ele vai atuar, ele não vai deixar isso acontecer. Ele vai censurar. E aí ele não vai deixar você ter a sua liberdade de expressão. Então, o DIP, ele será, sim, o responsável por perseguir, prender, torturar e até mesmo matar muitas pessoas que foram contra a era Vargas. Beleza?
Com isso, a gente consegue concluir a aulinha de hoje. Lembrando, eu termino o Estado Novo, a nossa próxima videoaula só vai acontecer no próximo bimestre. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Um cheiro, fique com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.